esse trabalho que nós fizemos, a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, foi para mostrar o quê? Qual foi o objetivo? Foi para mostrar como a sociologia surge. E principalmente, gente, entender quem foram essas pessoas que começaram a analisar a sociedade de então, a sociedade industrial, principalmente, porque a sociologia ela surge principalmente para entender esse mundo capitalista que estava surgindo, porque foi uma mudança muito forte. Então você sai daquele tipo de capitalismo, né, onde o sistema escravista era o modo de produção, e você vai para a mão de obra livre, uma coisa totalmente diferente. E aí, como é que ficam essas relações? Para a gente começar a entender o que é a cultura, a nossa cultura, a cultura do outro, tá? Eu trago para vocês esse atlas. Por quê? Porque desde o século XVI que a América Latina, ela, como o hemisfério, né, ocidental, vem sendo dominado primeiro pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos. Então, todo esse conceito de cultura, ele fica meio, sabe, meio confuso, ele fica meio truncado, entendeu? Por quê? Por conta dessas dominações políticas, culturais, econômicas, tá? Então, para vocês entenderem essa questão da dominação e como isso afeta a cultura, porque se a gente vai falar do etnocentrismo, eu já trago para vocês o eurocentrismo, tá? Então tá aqui, ó, essa figura aqui são 4 mulheres, né? Na verdade são 5, que tem o bustozinho ali da Oceania, né? Então esse atlas, Theatrum Orbis Terrarum, ele foi de uma importância no século XVI que vocês nem imaginam, né? Ele foi elaborado pelo cosmógrafo do rei Filipe II da Espanha. Então, era um documento oficial para passar por todos os continentes colonizados pela Europa, tá? E qual é a mensagem desse documento? É como se fosse uma circular, um e-mail, sabe? Um WhatsApp. Vou passar um WhatsApp para a turma 2004 dizendo: quem manda aqui sou eu. Entendeu? Naquele tempo não tinha WhatsApp, então era através das pinturas, né? Que a gente chama de iconografia, tá? Então, para vocês entenderem melhor isso aqui, eu vou trazer uma por uma. Ó, aqui é a Europa, tá? Então, ó, a Europa é apresentada como uma mulher acima de todos da cena e com uma coroa e um cetro de comando no mundo. Ela está ricamente ornamentada. Ao seu lado estão 2 globos sinalizando que ela é o centro do mundo, que é a concepção do eurocentrismo, tá? Mas tem mais símbolo aqui. Quero ver se vocês descobrem. O que vocês veem de diferente nessa figura aí? Ou diferente? Não, não é diferente não. O que chama atenção? Elementos que chamem a atenção de vocês. Sei lá, o trono. O trono. Mas o que tem nesse trono? O globo. O globo. Um globo é igual ao outro? Não. Tá diferente. 2 globos Os globos diferentes. estão diferentes mesmo. Estão diferentes, né? São 3. 3 globos? Gente. Significaria que cada país vivia coisa diferente? Tipo, e eles os melhores? São 3, tem um na mão da mulher e 2 do outro lado. Gente, sei que eu não tinha visto isso. O 3 ali perto da perna dela, professora. É verdade. Tenho que pesquisar isso. É mesmo, é meio confuso. É descobrir o significado. É uma imagem bem complexa. Tem vários sentidos, né? Tem um globo e tem uma cruz, É no globo. complexa demais.
É uma cruz, isso. É, a mão dela tá tapando. Olha só. Olha que coisa interessante. Foi a Samantha que descobriu esse globo aqui, gente, que eu nunca tinha reparado. Foi. Samantha, olha só, a gente tem que pesquisar. Aí repara o seguinte, olha só. Esse globo certinho aqui, ele tem uma faixa no meio. O outro globo do outro lado tem duas, reparou? E ele tá tortinho, repara. Ele é torto, parece uma pedra, né? Tá parecendo mais uma pedra, não tá? Tá. Tá meio estranho. Estranho. E esse globo do lado dela, que Samantha Parece que tem uma descobriu. cruz dentro de um globo aí. Então, mas essa que a Samantha. Parece que esse negócio em volta dele. Esse globo aqui, que a Samantha percebeu aqui do lado dela, tem uma cruz aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem uma cruz aqui. E tá amarrado também, com uma tira, né? Sim. Então. Sim. Esse aqui, os dois globos, já vou dizer para vocês o significado. Agora, tem outros elementos aqui. Quais outros elementos que vocês percebem? Eu acho que é uva isso ali atrás, né? Parece ser. Exatamente, são uvas. Olha, A máscara. Essas uvas podem associar as coisas, mercadorias que eles roubaram dos cantos. Algo assim. não. Tem outro Tem aquela significado. máscara ali também, ó. Tem a Não é máscara. uma máscara, é um negócio dourado, de ouro. São duas Tipo uma máscaras. máscara. Eu Tipo acho. um gárgula. Isso. Eu acho que essas duas máscaras estão relacionadas ao porque que ele chama de teatro, né? Teatro do globo terrestre. Né? Então, é como se ela estivesse sentada aqui num cenário. Né? Esses dois globos aqui, o da direita, gente, significa o poder do céu. Tá? E esse aqui, da esquerda, o poder da terra. Então, é como se a Europa tivesse o poder no céu e na terra. Poderosa, né? Entendi. Tá? As pinturas, todas elas eram simbólicas, vinham cheias de símbolos, passando uma mensagem, entendeu? Era como um livrinho de história por um desenho, tá? Cada coisinha ali tinha um significado. Colocar esses dois globos diferentes. Por que o globo da direita representa o céu e é todo perfeitinho, repara? Ele é todo perfeito. E eles fizeram o globo representando o poder terreno meio assim, ele não está certinho, né? Ele está meio deformado ali, porque o Platão ele vai trabalhar muito com essa coisa da ideia, sabe? Do mundo inteligível ser perfeito, tá? E o mundo dos cinco sentidos, que é a Terra, o mundo concreto, é imperfeito. Olha que interessante. Isso, Platão, lá no século III, antes de Cristo, 3 mais ou menos, né? Eu não vou lembrar agora. Lá na Antiguidade. A gente chega no século XVI e a influência da filosofia greco-romana é bastante sentida, né? Aliás, até hoje. Então, pode haver uma influência platônica aqui, na hora que o Abraham Ortelius, quando ele vai desenhar esse Atlas, né? Ele trazer também para o desenho essa perfeição do céu e a imperfeição da terra, né? Vamos lá. O Atlas Theatrum Orbis Terrarum, ou Alegoria dos Continentes, foi elaborado por ordem do rei Filipe II da Espanha. Ele era um católico devoto e se considerava o defensor da Europa católica contra o Império Otomano Islâmico e a Reforma Protestante.
As políticas externas de Filipe II foram determinadas por uma combinação de fervor católico e objetivos dinásticos. Ele se considerava o principal defensor da Europa católica, tanto contra os turcos otomanos quanto contra as forças da Reforma Protestante. Ele nunca cedeu à luta contra a heresia, defendendo a fé católica e limitando a liberdade de culto em seus territórios. Com esse atlas, ele passou um poderoso recado para os 3 continentes de que quem mandavam eram todos os reis europeus, aqui representado pela Europa. Esse recado tão poderoso ainda ressoa. Nós temos aqui a esfera armilar. O que significa isso? A esfera armilar, ou máquina do mundo, é um dispositivo astronômico aplicado à navegação. E aí nos remetemos à história, à Espanha, a Portugal, como um dos países pioneiros na conquista dos mares. E que essa esfera consta de um modelo reduzido do cosmo e simboliza a conquista dos mares dos europeus. Foi construído na Idade Média por astrônomos árabes com base em modelos antigos e usado para muitos fins. Na Europa, entretanto, ele não entrou em uso até o início do período moderno. Olha que coisa interessante o simbolismo existente nesse atlas e nessa figura da Europa. Vamos observar que cada elemento traz uma mensagem individual e depois que se traduz num texto e que nós vamos ver. Globos na Europa renascentista eram utilizados pelas monarquias como símbolo de poder, especialmente na época dos descobrimentos. Esse poder que vem da Igreja Católica, o poder divino. O rei Dom Manuel I e a rainha Vitória, por exemplo, associaram sua imagem imperial ao globo encimado pela cruz. O rei é o ungido de Deus. O rei que segura o globo é o rei Salvador, no caso, a Europa, que salva os continentes do primitivismo, da barbárie, da ausência de civilização, com as bênçãos da Igreja Católica. A mão esquerda de Deus é tradicionalmente associada com a justiça e a mão direita com a misericórdia. A mão direita é a mão que abençoa, emblema da autoridade sacerdotal, assim como a mão da justiça é o poder real.
Católico fervoroso, a Bíblia foi uma grande inspiração para Filipe e seu cosmógrafo. Atrás de Europa, você pode observar que é uma linda videira de uvas. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 5, você poderá ler: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse Evangelho de João, esse capítulo, esses versículos, inspiraram a composição da mensagem de poder aos gentios, aos povos dos continentes. O rei Filipe II da Espanha, com seu Atlas, passou a segunda mensagem para os continentes. Deus escolheu a Europa e seus governantes para a missão de civilizar os gentios, os povos primitivos da Ásia, África e Américas. Ao rei foi dado pela Igreja Católica o poder temporal e celestial. Deus exige a obediência destes povos, destes continentes, pois perante nossa força e poder, nada podeis fazer. A mensagem da missão civilizadora, do poder temporal e celestial, da superioridade racial, das forças imperialistas foram sendo passadas ao longo dos séculos, mudando da Europa para os Estados Unidos do século XIX em diante. Nesse processo de domínio, somou-se ao poder da Igreja o poder da lei. A Ásia, tá? Então, a Ásia, ela é apresentada através de uma princesa oriental, ornada de joias com turíbulo dourado de incenso, sinalizando o ouro e especiarias que produzia. Eu não sei se vocês deram na 8ª série a Rota da Seda em História, porque a história ela tem que estar sempre junto com a sociologia, né? Para a gente poder ir entendendo as coisas. Mas eu vou mostrar rapidamente, só para dar uma lembrança, né? Porque não é o nosso foco, mas para você entender a importância da Ásia, né? Para a Europa, né? Mas, assim, eu trago para vocês também a figura aqui do turíbulo, que era onde eles botavam os incensos, né, para poder usar. Era muito usado esse incenso nas igrejas e tal, até hoje, né, é usado. Então, esse aqui é um turíbulo, bonito, né? Aqui é a Rota da Seda, tá vendo? A Rota da Seda aqui, né, porque de cada continente, a Europa vai pegar mercadorias. Da África, é interessante que na pesquisa que eu fiz da simbologia da África, eles não citam escravos. E a mercadoria que mais europeu pegou foi escravo, né? Foi escravo não, né? Foi prender e escravizar africanos, né? Por último, nós temos a figura que nos representa. A América aparece totalmente nua e semideitada, como se seus habitantes não fossem muito afeitos ao trabalho, fossem preguiçosos, né? O olhar do europeu sobre a América era esse, né? E que a América, os habitantes das Américas fossem atrasados e selvagens por ainda não utilizarem roupas. Ela tem nas mãos, a América, a cabeça de uma pessoa, mostrando que entre os habitantes reinava a barbárie e a violência, e que viviam guerreando, como indicam as flechas.
ao lado o busto da Oceania, que ainda iria ser vista, conquistada. Você vai ver que essa visão do outro, ela foi sendo construída, entendeu? Ela vai sendo construída ao longo de gerações, de séculos, tá? E vai sendo naturalizado. É natural eu ver aquela pessoa como inferior a mim, entendeu? É natural eu ver uma pessoa, por exemplo, gordo e magro, né? É natural que eu diga que aquela pessoa que é gorda não serve para nada, que é feia e tal, porque ela está fora do modelo aceito pela sociedade. Então, você vai havendo construção de modelos que vão excluindo pessoas, entendeu? Então, quando a gente fala em cultura, a gente, né, tem o segundo conceito, é o tal do etnocentrismo, né? A gente tem que trazer esses conceitos para vocês também, né? Essas teorias raciais que vão criando esse imaginário, né, de discriminação, de exclusão de pessoas. O conceito de diversidade, ele é muito recente, sabe? E mesmo assim as pessoas não aceitam, né? A nossa sociedade, ela é garantida, ela é marcada pela diversidade, né? Nós aqui, ó, nós somos 6 pessoas, nós somos 6 pessoas diferentes em gênero, né? Diferente em origem étnico-racial, diferente em religião, né? A orientação sexual não vou perguntar, mas, né, existe também as diferenças em orientação sexual. Tem pessoas homossexuais, pessoas heterossexuais. Então, a nossa sociedade ela é marcada por essa diversidade, né? De crenças, enfim, de coisas. Então, não reconhecer isso é não reconhecer a sociedade como um todo. Concordo? Né? A gente está aqui no chat conversando, professora. A gente está batendo um papo no chat da aula sobre isso. Olha lá, o chat. Então, conversa aqui com a gente, né? Para eu também. Não, porque o povo tá sem coisa, eu tava conversando com eles no chat. Entendi. Mas o que eles estão falando? O que eles estão achando disso? Tava lá, a gente discutindo lá. Então, mas o que vocês discutiram, gente? Traz pra cá, traz pra mesa. Ai, foi muita coisa, professora. Por causa de texto que tá aí. Então, olha só, bota isso no papel para depois na outra aula você passar pra gente. Que é legal, né?